Abrir a palavra do nosso Deus, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 12. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 12. Não no domingo passado, mas no domingo anterior, nós pregamos sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 10, onde nós falamos então sobre o tema a Igreja Verdadeira de Cristo. Hoje, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. O texto nos diz assim: o proceder do apóstolo Paulo e seus companheiros na evangelização de Tessalônica. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando a glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vós recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que Deus possa nos abençoar e falar ao nosso coração nessa noite, irmãos e irmãs. Irmãos, eu me lembro que uma certa vez eu estava participando de um curso de evangelização. Isso lá pelo ano de 1994. Nós estávamos ali aprendendo como evangelizar. Aprendendo, então, como pregar o Evangelho. E foi tão interessante isso, que, na verdade, o curso oferecia ferramentas para nós. Por exemplo, ele nos ensinava como abordar a pessoa, ele nos ensinava como responder à pessoa se, de repente, ela fizesse alguma pergunta difícil demais. Ela nos ensinava como não deixar a pessoa fugir do assunto, como trazer essa pessoa, então, de volta. E, principalmente, esse curso, ele treinava a gente. Esse curso chama Evangelismo Explosivo. Nós saímos, então, tinha o treinador e um homem e uma mulher, que eram aqueles que iam ser treinados. Mas era tão interessante que, quando nós olhávamos, cada um de nós tinha o seu jeito. Tinha uns, por exemplo, que era mais aberto, tinha outros que era mais fechado. E teve aqueles que começaram e até acharam que não davam conta. Por quê? Porque achavam que não tinha jeito para pregar o Evangelho.
E eu lembro então do discipulador lá falar o seguinte: não se engane, todos nós que fomos salvos por Cristo, nós somos pregadores do Evangelho. Deus nos salvou primeiramente para estarmos com Ele. Deus nos salvou para glorificarmos a Deus, mas Deus nos salvou também para pregarmos o Evangelho. Ou seja, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós que aqui estamos, nós somos pregadores do Evangelho. E você que está aí nos assistindo em casa, eu quero dizer para você que Deus também chamou você para ser um pregador, uma pregadora do Evangelho. O texto que nós acabamos de ler é o 2º capítulo da primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses. E é maravilhoso esse texto aqui, irmãos. Esse texto Paulo pode nos apresentar de 3 maneiras, mas eu vou apresentar aos irmãos, mas não é essa a minha intenção de trabalhar nessa noite. Nós encontramos Paulo, por exemplo, como dispenseiro, como mordomo. Nós encontramos Paulo aqui agindo como mãe, mas nós encontramos Paulo também no texto, falando como pai. Paulo, então, nos mostra isso. Mas quando nós olhamos para o capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo falando sobre a importância da pregação do Evangelho. Mas, principalmente, a importância de nós entendermos que Deus nos chamou, Deus nos salvou para pregarmos o Evangelho. E é sobre isso que eu quero falar então com vocês essa noite. Sobre o seguinte tema: o pregador do Evangelho. O pregador do Evangelho. E eu quero dizer para você como é esse pregador do Evangelho. Mas eu quero dizer o seguinte, como nós estamos aqui no grupo e tem pessoas nos assistindo, então eu quero falar com você sobre esse tema, mas eu vou colocar no plural agora, sobre os pregadores do Evangelho. Mas eu quero que você traga isso para você. Como são então os pregadores do Evangelho? Como é o pregador do Evangelho à luz de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12? Em primeiro lugar, o pregador do Evangelho, ele tem um estilo próprio. Irmãos, isso é maravilhoso. O pregador do Evangelho, ele tem um estilo próprio. Veja o versículo 1 e o versículo 2. Olha só: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Paulo começa esse capítulo falando para os Tessalonicenses como se deu a pregação do Evangelho na cidade de Filipos, como que eles foram perseguidos, como que eles foram encarcerados, como que eles apanharam, eles expulsaram um demônio de uma jovem adivinhadora, eles vão para a cadeia, eles sofrem ali, poderíamos dizer, eles apanham naquela cadeia, eles ficam acorrentados, eles ficam presos. E diz o texto que eles começam a louvar a Deus, a mão de Deus, o agir de Deus enche aquela prisão. O carcereiro tenta atirar a própria vida. Paulo então grita: não faça nada, porque nós estamos aqui. Ninguém fugiu. Então aquele carcereiro, o mesmo que fez as feridas, é o mesmo que passa a cuidar das feridas de Paulo e de Silas. Paulo e Silas então vão até a casa desse carcereiro, pregam o Evangelho e ali há a conversão do carcereiro e de toda a sua casa. Então, em Atos capítulo 16, versículo 31, nós temos esse versículo maravilhoso. Crê no Senhor Jesus
e será salvo tu e a tua casa. Paulo nos mostra e Paulo fala aos Tessalonicenses como foi essa pregação. E quando nós falamos de estilo, nós precisamos entender que cada pregador tem o seu estilo. Assim como cada um de nós tem um estilo para vestir, cada pregador tem um estilo para pregar o evangelho. Irmãos, tem muitos crentes, muitas vezes, que poderia ter abandonado. Nossa, eu apanhei, eu fui para a cadeia, eu quase morri. E agora que eu tenho essa oportunidade de liberdade, não vou mais pregar o evangelho. Nós encontramos pessoas, nós encontramos homens e mulheres que eles param de pregar o evangelho quando vem o quê? A perseguição. Quando vem a perseguição. Quando vem as lutas, quando vem os problemas. Quantas pessoas você não conhece que tentou pregar o evangelho e a pessoa então falou assim, eu não acredito nisso. E a pessoa recua e para e não quer falar mais do evangelho. Mas eu gostaria de dizer para vocês nessa noite, que o pregador do evangelho ele tem um estilo próprio. E quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que o apóstolo Paulo ele era persistente. Irmãos, fazia parte desse pregador, do estilo do apóstolo Paulo, ser persistente. Ele não desistia, ele não parava. Quanto mais batia no apóstolo Paulo, parece que mais ele reagia, mais ele sentia, mais ele ia. Eu me lembro aqui que Paulo pregou o evangelho, eu faço uma confusão com essa cidade, mas eu tenho quase certeza que é Derbe, que ele prega o evangelho, as pessoas põem ele para fora da cidade, atiram pedra nele, chega ao ponto de falar morreu. E diz o texto que ele levanta, bate o pó, livra ali daquelas pedras e volta para aquela cidade para pregar o evangelho. O estilo do apóstolo Paulo é um estilo de persistência. É aquele pregador que ele não desiste. É aquele pregador que ele não perde uma oportunidade. É aquele pregador que quando você vê, você fala, ele vai pregar o evangelho. E quanto mais a pessoa resiste, mais ele é persistente. Mas uma outra coisa que eu vejo também no estilo, que é próprio do apóstolo Paulo, que ele é corajoso. Irmãos, o apóstolo Paulo não tem medo. O apóstolo Paulo é alguém que tem coragem. O apóstolo Paulo é alguém que não tem medo de reis. Ele pregou o evangelho para reis. O apóstolo Paulo não tem medo de grupo de liderança. Ele pregou para Sinédrio, ele enfrentou os judeus, ele enfrentou o Sinédrio ali, os principais dos fariseus. Depois que o apóstolo Paulo foi alcançado pelo evangelho, foi salvo por Jesus, o apóstolo Paulo não teve medo de pregar o evangelho, de falar desse Jesus que mudou a sua vida, que mudou a sua história. É um homem corajoso. Então, no estilo do apóstolo Paulo, eu vejo coragem, persistência, eu vejo coragem, mas eu vejo também uma outra coisa. O apóstolo Paulo, ele era um profundo conhecedor da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um dos principais mestres da seita dos fariseus. E ele diz que ele aprendeu, ele foi instruído desde criança. E ele era zeloso. E quando ele conhece a Cristo, ele é salvo por Cristo, ele continua a crescer nesse conhecimento. Tanto que nós olhamos para as cartas que o apóstolo Paulo escreve, são maravilhosas. São cartas cheias de teologia, mas também uma teologia que nos leva à prática. Por exemplo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Esse homem fala que todas as coisas cooperam. E quando nós lemos isso e nós olhamos
Paulo escreve algo que ele conhecia, que ele vivenciou. E Paulo nos mostra que tudo o que aconteceu na sua vida foi para um propósito maior de Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O tempo é agora. Nós precisamos conhecer essa palavra que enche o nosso coração de esperança, que enche o nosso coração de fé, que enche o nosso coração de certeza que tudo isso que nós estamos vendo, que nós temos vivenciado, é o cumprimento das Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus se cumprindo. Ouvi uma reportagem hoje, pela segunda vez, que eu pensei, eu falei, gente, eu nunca imaginei ver isso no Brasil. Isso era comum nos Estados Unidos, em alguns lugares, mas quem de nós aqui já tinha ouvido falar que teve ciclone em Santa Catarina? E está lá o vídeo mostrando quando ele vai fazendo e aquilo toca o chão. Irmãos, nós estamos falando do Brasil. Mas isso é cumprimento da palavra de Deus. Rumores de guerra, epidemias, tudo isso é a palavra de Deus se cumprindo. Por isso, o pregador do Evangelho é alguém que tem estilo próprio. E aí eu faço uma pergunta para você, qual é o seu estilo? Quando você vai pregar o Evangelho, como que você faz? Como que você aborda? E eu quero dizer algo para você maravilhoso nessa noite. Deus usa o seu estilo, Deus usa o seu jeito, Deus usa o jeito de você ser para pregar o Evangelho. Por isso, irmãos, nós podemos aprender métodos, mas nós precisamos entender que mesmo diante dos métodos, cada um de nós tem um estilo próprio. Tem irmão, por exemplo, que gosta de abordar a pessoa falando o seguinte, você precisa crer em Jesus, porque se você não crê em Jesus, você não vai sair do inferno e você está servindo a Satanás. Está errado? Não. É verdade? É verdade absoluta. Quem não tem Cristo como Senhor e Salvador, a sua alma, ou, como o dicotomista como eu sou, o seu espírito ainda jaz no fogo do inferno. Porque só há um jeito do nosso espírito sair do fogo do inferno, e é através de Jesus. Mas quem de nós também não ouviu o pregador que de repente ele chega, ele encosta, ele conversa, ele fala do time de futebol, ele fala da família, ele ganha primeiro a pessoa e quando a pessoa de repente mal percebe, ele fala, viu, mas se você morrer hoje, você tem certeza para onde a sua alma estará? Se você morrer hoje, você tem certeza onde que a sua alma está? E de repente a pessoa olha e fala assim, não sei. E ele fala, então, eu quero dizer para você que a sua alma sem Jesus está no fogo do inferno. Mas olha que coisa maravilhosa. Deus providenciou um meio para resgatar a sua alma do fogo do inferno. E esse meio é Jesus Cristo. E não existe outro caminho, não existe outro meio. Como diz João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Irmãos, tem pregador que ele já é direto, mas tem pregador que ele vai, como diz lá em Minas, ele vai pelas beiradas. Deus usa o seu estilo. Os pregadores do Evangelho, como são eles? Primeiro, eles têm estilo próprio. Você tem o seu estilo, você tem o seu jeito, você tem a sua maneira de pregar o Evangelho. E eu quero dizer para você nessa noite, use o seu estilo para pregar o Evangelho. O que nós não podemos fazer é nos calar, é não falar do Evangelho. Mas em segundo lugar, o pregador do Evangelho, como ele é? Ele tem um estilo próprio, mas ele também tem uma única mensagem. Ele tem uma única mensagem. Veja o versículo 3
Diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar a Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Irmãos e irmãs, o pregador do Evangelho, ele tem uma mensagem. E qual é a mensagem? A mensagem é o Evangelho. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós fomos chamados para propagarmos essa mensagem, a nossa mensagem, irmãos e irmãs. É o Evangelho. E o Evangelho é a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós formos falar, nós devemos falar de Jesus Cristo. Nós devemos falar de Jesus Cristo na eternidade. Nós devemos falar em Jesus Cristo no nosso tempo. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele viveu, Ele habitou conosco. Ele pregou, Ele andou por essa terra, Ele chorou, Ele se alimentou. Ele sentiu as nossas dores, Ele sentiu as nossas tribulações, Ele sentiu o que nós sentimos. O autor de Hebreus diz que Jesus Cristo, Ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Sabe por quê? Porque Ele é o nosso único mediador, Ele é o nosso único Senhor, Ele é o nosso único Salvador. E por isso Ele passou por tudo o que nós passamos, com uma diferença. Nós pecamos, Ele não. Por isso Jesus Cristo é o nosso Redentor. Por isso Ele é o Cordeiro Pascal. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É esse Evangelho que nós devemos pregar, irmãos. O Evangelho é a vida, é a morte e é a ressurreição de Jesus. Hoje eu encontro muita gente pregando, falando sobre a igreja. E muito pouco sobre o Evangelho. Eu tenho batido muito nisso aqui. Porque Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Deus não nos chamou, irmãos, para ficarmos falando de igreja. Igreja, cada um tem a sua. Igreja, cada um tem a sua. Mas a mensagem, cada igreja não tem a sua. A mensagem é uma só. E a mensagem é o Evangelho. E é por isso que nós temos igrejas irmãs. E é por isso que nós temos igrejas que nós consideramos que são igrejas irmãs. Por exemplo, os nossos irmãos batistas. Quando você conversa com eles, você vai ver que a mensagem deles é o Evangelho. Somente Jesus Cristo salva. Não existe outro caminho além de Jesus. Quando nós conversamos com os nossos irmãos metodistas, quando nós conversamos com os nossos irmãos assembleianos, a mensagem é uma só. A mensagem é que somente Jesus salva. Mas agora aqueles que anunciam um outro caminho, um outro meio como salvação, não são nossos irmãos. Não têm a mesma fé que nós. Quando aqueles falam que a salvação é pelas obras, nós não temos parte com essas pessoas. Quando eles falam que somente a igreja deles salva, nós não temos parte com essas pessoas, porque a igreja não salva ninguém. Mas quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é o Evangelho. O pregador, ele tem a responsabilidade com o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, nós precisamos atentar para algumas coisas no texto. Primeiramente, Paulo diz assim: pois a nossa exortação não procede de engano. Nós não pregamos um evangelho que engana. Nós pregamos um evangelho que mostra a verdade. Eu me lembro certa vez de sair para pregar o evangelho.
E quando a gente está no começo da nossa caminhada cristã, a gente fala muita heresia. Por isso que a gente precisa de alguém mais velho na fé. E Deus me deu a bênção. Irmãos, eu me lembro que olha, o que eu falei, quando eu lembro de algumas coisas que eu falei Jesus, quanta heresia. Mas eu estava aprendendo. Eu estava aprendendo. E aí eu fui pregar o evangelho para uma pessoa, e cheguei lá e falei, olha, você precisa conhecer Jesus. Porque quando você conhecer Jesus, a sua vida vai ser uma maravilha. Irmãos, a pessoa que estava mais velho na fé, ele chegou e falou assim, é verdade, mas antes da sua vida ser uma maravilha, Jesus vai virar a sua vida de perna para o ar. Jesus vai colocar em ordem tudo aquilo que precisa ser colocado. E Jesus vai jogar fora tudo aquilo que não presta. Vocês já ajudaram alguém a se mudar? Quando você chega lá e fala assim, vamos, isso aqui vai para o lixo. A pessoa fala, não, isso não. Aí você fala, mas isso aqui não tem nada, é um papelzinho. Não, porque eu me recordo. Irmãos, nós não gostamos de jogar coisas fora. E nós gostamos de guardar aquilo que faz mal para nós. Por isso, quando Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele chega e fala para nós, dá licença que quem vai fazer a mudança agora sou eu. E aí, quando eu falei isso, o rapaz veio, entrou e me acudiu. E depois que a gente pregou o evangelho para o rapaz, ele estava caminhando com ele falou, Giovanni, deixa eu te orientar. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você for pregar o evangelho para alguém, nunca fale para essa pessoa que se ela conhecer Jesus, se ela tiver Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, a vida dela vai ser uma maravilha, vai ser um mar de rosa. Quem de nós aqui nunca escutou uma pregação assim? A pessoa vem para a igreja. E aí, Jesus começa a trabalhar nessa vida. Jesus começa a jogar fora aquilo que não presta, mas que a pessoa ama. E de repente a pessoa chega e fala para nós, mas eu fui para a igreja, ao invés da minha vida melhorar, minha vida só piorou. Pois é, irmãos e irmãs, para a gente ir para uma casa melhor, a gente tem que deixar Jesus cuidar da nossa mudança. Por isso o evangelho que nós pregamos é um evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro diz que não existe coisa melhor. Não existe algo melhor do que servir a Cristo. Paulo nos diz isso. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nós passamos por lutas, nós passamos por problemas, nós passamos por tribulações. Crentes choram, crentes ficam enfermos. Mas Deus nos acompanha no choro, Deus nos acompanha na enfermidade. Irmãos, uma estatística recente agora mostrou que mais de 40 pastores já tinham perdido a sua vida pelo Covid. Crente passa por luta, crente passa por tribulação. Mas o Evangelho nos diz que Jesus, que é o Evangelho, estará conosco todos os dias da nossa vida. Por isso, nós não pregamos um Evangelho mentiroso. Nós pregamos um Evangelho verdadeiro. Nós não enganamos as pessoas. Nós falamos para ela que o melhor e maior projeto de vida é seguir, é amar, é estar com Cristo. Mas não isenta de lutas, provações e tribulações. Mas em todas as lutas, tribulações e provações, nós temos a maior de todas as promessas, que é quando Jesus fala, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século.
O evangelho que nós pregamos não é um evangelho que engana. O evangelho que nós pregamos não é um evangelho também que visa agradar os homens. Irmãos, hoje tem muito evangelho adocicado. Hoje, como se diz, tem até o evangelho, né? Os pregadores coach. Não, você, né? É o sonho de Deus. Você pode até ser o sonho de Deus. Mas esse sonho precisa virar realidade. A pessoa vai lá e diz assim, você, né, é um diamante bruto, diamante bruto, precisa ser lapidado. E para lapidar vai tirar pedaço. Você é o ouro, você é mais puro do que o ouro de Ofir. E é mesmo. Mas para ser o ouro mais puro de Ofir, você tem que passar pelo fogo. Você tem que ser purificado. Por isso o evangelho não agrada o homem. O evangelho ele vai de encontro ao coração duro do homem. Por isso, irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16 e 17, ele nos diz que o poder, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Primeiro do judeu, mas depois também para todos nós, os gentios. O evangelho não agrada o homem. Por isso que Jesus foi perseguido. E por isso que Jesus é perseguido até hoje. Então eu quero dizer uma coisa para você, cuidado com esse evangelho coach. Cuidado com esse evangelho que não fala do pecado, que não confronta você, que não leva você a olhar para a sua realidade e olhar também para quem Deus é. Deus é Senhor. Ele é soberano. Ele é Pai. Baixa esse eco aí. Ele é Pai. Mas Ele também é justo. Não se esqueça disso. O nosso evangelho não é um evangelho mentiroso. O nosso evangelho não é um evangelho que agrada os homens, mas é um evangelho que agrada a Deus. Por isso, cuidado com esse evangelho. Coach. O evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, levou Paulo para a cadeia, levou Pedro para a cadeia, levou os apóstolos para a cadeia e levou todos eles a sofrerem martírios. Levou João a ficar preso na ilha de Patmos pelo resto da sua vida. O evangelho verdadeiro é a nossa mensagem. E a nossa mensagem é: só existe um caminho para o céu. E esse caminho é Jesus. Só existe uma verdade absoluta nesse mundo relativista. Mas para nós existe uma verdade absoluta e ele tem nome e ele chama Jesus. E existe uma só vida. E essa vida está em Jesus Cristo. Então, veja bem, o pregador do evangelho, como ele é? Ele é alguém que tem o estilo próprio, ele é alguém que tem uma única mensagem. Quando você olha, Paulo pregou o evangelho. Quando você olha para Pedro, em Atos capítulo 2, ele pregou o evangelho. E Pedro foi lá e falou assim: vocês que mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou. É a pregação do evangelho. Quando você olha, por exemplo, para tantos outros, eles pregaram o evangelho. A nossa responsabilidade, irmãos, é pregar o evangelho. A nossa mensagem é o evangelho. E terceiro e último lugar, como ele é o pregador do evangelho? Tem um estilo próprio, tem uma única mensagem e também tem um único objetivo. Ele tem um único objetivo. E o único objetivo, glorificar a Deus. O único objetivo, glorificar a Deus. Veja comigo o versículo 4, versículo 5
e versículo 6. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Irmãos, o objetivo do pregador do Evangelho é um só: é glorificar a Deus. E para glorificar a Deus, nós precisamos entender que nós somos privilegiados. O apóstolo Paulo diz que nós somos privilegiados, porque nós fomos aprovados por Deus para pregarmos o Evangelho. Deus confiou o Evangelho a nós, a você. Deus entregou o Evangelho nas suas mãos para você pregar. Mas o objetivo é o quê? O objetivo não é agradar os homens. Você não busca a glória dos homens. Você não busca ser reconhecido pelos homens. Como diz a canção, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. É verdade. O pregador do Evangelho não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas ele tem que ser reconhecido por Deus. Deus não nos chamou, irmãos e irmãs, para termos o nosso nome aqui nesse mundo. Deus nos chamou para entendermos que o nosso nome está gravado. E ele está gravado numa pedrinha branca, como diz o livro de Apocalipse. Mas o nosso nome também está escrito, não na areia. Até lembrei de uma canção muito antiga, popular brasileira, né? Muito antiga. Alguns irmãos aqui vão lembrar. O seu nome eu escrevi na areia. E aí vinha uma onda e levava e apagava. O nosso nome não foi escrito na areia, irmãos. O nosso nome foi escrito numa pedra. O nosso nome está escrito no livro, e no livro da vida, no livro que ninguém apaga. Deus não fica lá com uma borracha, o seu nome não foi escrito de lápis, não. Hoje está salvo, então está aqui o nome. Não, aprontou, agora não, apaga. Não é isso. O nosso nome foi escrito antes da fundação do mundo. O nosso nome foi cravado naquela pedra. Por isso nós precisamos entender que nós somos privilegiados. E como homens e mulheres privilegiados, pela salvação que nós não merecíamos, pelo grande presente que Deus nos deu, nós temos um único objetivo: glorificar esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que é justo, esse Deus que nos ama. Quero dizer para você, tem de bom ânimo, abra o coração, abra a mente. Irmãos, não é tempo de vivermos com medo, é tempo de glorificarmos a Deus. Porque o crente glorifica em todas as circunstâncias. Como diz o apóstolo Paulo, aprendi a viver contente. O crente que é contente é o crente que glorifica a Deus. Porque ele glorifica a Deus no pouco. E ele glorifica a Deus também quando ele tem muito. E ele principalmente entende que tudo isso, seja o pouco, seja o muito, é suprimento que vem das mãos de Deus através de Jesus Cristo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, em Cristo Jesus, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Irmãos, nós temos que lançar fora todo medo. Nós temos que glorificar a Deus. Essa pandemia tem nos dado a oportunidade de glorificarmos a Deus. Por isso, quando nós vamos falar com as pessoas, nós não precisamos falar para elas que, nossa, eu estou com muito medo, eu não sei o que. Irmãos, nós precisamos entender que se chegar a nossa hora, que se chegou o nosso tempo, que se chegou a nossa senha, nós vamos com Covid ou sem Covid. Eu li ontem, uma pessoa que recebeu alta, foi curada do Covid e morreu dentro do hospital com um ataque cardíaco.
Foi o Covid? Foi o ataque do coração? Não foi. É porque chegou o tempo. É porque chegou a hora. A senha foi chamada. E quando Deus chama, você vai. Tenha a mala pronta ou não. Você vai. Então glorifica a Deus. Ergue a cabeça. Não fique com medo. Nós precisamos sim tomar todos os cuidados. Estou vendo aqui os irmãos, né? Gosto de falar isso. Máscara, 2 metros longe, álcool em gel para tudo quanto é canto. Né? Você mal chegou, o Fábio já estava lá espirrando lá, né? A gente não pode nem fazer assim, nem pensar em espirrar, que o Fábio já está ali, ó. Irmãos, isso é cuidado, isso é prevenção, mas nós não podemos viver com medo. É uma oportunidade para a igreja glorificar a Deus. Estava comentando com a Aline que sexta-feira eu estava escutando o reverendo Jeremias entrevistando o reverendo Ronaldo Lidório, ali pela live no Instagram. Estava ali assistindo e de repente o reverendo Jeremias chama ele de Ronald. E aí, Ronald, conta para mim aí, como é que é agora? Porque o seu currículo aumentou. Porque depois de sobreviver 32 malárias, como que é agora a questão do Covid? E o reverendo Ronaldo Lidório disse o seguinte: de fato, Deus nos abençoou. Porque lá em casa eu peguei, a minha esposa pegou, o filho pegou, e a minha mãe pegou. E a minha mãe já tem mais de 80 anos. E aí o reverendo Jeremias falou, E outra coisa, sabe quem foi o primeiro a ser curado lá em casa? A minha mãe, disse o reverendo Ronaldo. Vai entender, irmãos? É Deus. Deus tem o tempo certo, Deus tem a hora certa. Deus tem um momento certo. E aí o reverendo Ronaldo ainda disse, mas nós glorificamos a Deus em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Irmãos, nós somos chamados para glorificarmos a Deus. Por isso que às vezes eu coloco lá, mas só para mim, põe o fone lá, e aí eu coloco lá a música da Cassiane. Tá difícil, louve, tá bom, louve, tá circunstância, louve. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos louvar a Deus, adorar a Deus em todas as circunstâncias. Nós devemos glorificar a Deus em todas as circunstâncias. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não só agora, mas para todo sempre. Irmãos, nós não buscamos reconhecimento de homens, nós não buscamos ter o nosso nome escrito aqui nessas placas que logo o tempo acaba, o nosso nome está escrito no livro da vida, o nosso nome está gravado na pedra lá no céu, o nosso nome é conhecido no céu, e quando chegar o nosso dia, quando chegar a nossa hora, então que nós ouviremos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vinde bendito de meu Pai, entrai para a morada celeste preparada para você antes da fundação do mundo. Isso sim é maravilhoso. Isso sim é glorificar a Deus. O pregador do Evangelho, ele tem um estilo próprio, ele tem uma única mensagem e ele tem um único objetivo: glorificar a Deus. E é por isso que quando nós vemos as pessoas convertendo, Deus convertendo elas, Deus alcançando o coração delas, nós nos alegramos. É por isso que eu não consigo entender, irmãos e irmãs, como que ainda existe igreja que não se preocupa com o crescimento da igreja. Irmãos, a igreja tem que crescer. Pessoas novas têm que ser alcançadas. E tem igreja que fala o seguinte, irmãos, não, nós não crescemos porque nós temos qualidade. Eu nunca vi qualidade não gerar quantidade. Porque nós preocupamos com qualidade, não com quantidade. Isso é demoníaco, isso é desculpa esfarrapada. Uma semente de um milho bom, ele produz a 30, 60, 100. E Jesus disse que o bom mesmo, o crente mesmo, o fiel, ele vai produzir a 30, 60 e 100. Igreja cresce. E nós glorificamos a Deus.
Nós nos alegramos, cada pessoa alcançada pelo Evangelho, cada pessoa salva por Cristo, é uma pessoa a menos servindo Satanás e seus anjos, é uma pessoa a menos lá no reino dos infernos, lá como se diz. Desculpa até a expressão, que foi até meio pesado. Mas é verdade, irmãos. É um adorador de Satanás a menos, mas é um adorador agora de Cristo. É um adorador agora de Deus o Pai. É um adorador agora do Espírito Santo. É alguém que tem a sua vida mudada. É alguém que antes roubava, que agora não rouba mais. Era alguém que mentia, que agora não mente mais. É alguém que era preguiçoso, que a mãe sofria lá para poder colocar de pé, mas que agora levanta e fala, eu vou trabalhar, eu vou atrás de um emprego. É essa pessoa. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus chamou você para ser um pregador do Evangelho. E eu quero concluir dizendo o seguinte, irmãos, cada um de nós tem o seu próprio estilo. Tem uns que são mais arrojados, tem uns que são mais como o apóstolo Paulo, quanto mais apedrejado, mais prega. Tem outros que são como João, o discípulo amado. João, né? Aquele a quem o mestre amava. É esse mesmo discípulo amado que a gente olha e fala assim, nossa, que fala tanto do amor, que é o mesmo que queria mandar fogo sobre os samaritanos. A gente tem pregadores como Pedro. Jesus falou, olha, dentre vocês um vai me negar. E Jesus mal terminou, ele pode parar. Ainda que todos te neguem aqui, eu não. E Jesus disse para ele, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas a gente tem pregadores, como Filipe. Alguém que chegou em Samaria e Deus usou de forma tremenda. Mas que Deus também tirou quando estava no auge do ministério e levou para a estrada de Damasco. Ou melhor, para a estrada lá, para a estrada de Gaza lá. Aonde que diz que estava, que não tinha ninguém. Mas Deus já estava conduzindo o etíope para lá. Cada um de nós tem o seu estilo. Mas todos nós temos uma única mensagem. E a mensagem é o Evangelho. Deus não nos chamou para falarmos da nossa igreja. Deus nos chamou para pregarmos o Evangelho. As pessoas que desejarem ser membros da nossa igreja, aí nós temos a classe de catecúmenos, que agora nós temos feito online. Então, um grupo bom lá. Para essas pessoas, nós falamos como funciona a igreja presbiteriana. E depois de apresentarmos para ela a igreja presbiteriana, nós falamos, você quer ser membro aqui? Ela fala, não, eu quero. Então, bem-vindo à família. Ah, pastor, eu não me adaptei muito, eu acho muito assim. Então tá, vamos ver uma igreja genuinamente evangélica, uma igreja irmã, aonde você pode continuar a servir, adorar e amar a Deus sobre todas as coisas e viver esse evangelho. Nós temos uma mensagem, a mensagem é o Evangelho. E nós temos um único objetivo. O nosso objetivo? Glorificar a Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, ou se vocês fizerem qualquer outra coisa, que tudo isso seja para a honra e para a glória de Deus. Para nós não existe sagrado e profano. Para nós, tudo é sagrado, porque tudo que nós fazemos é para a honra e para a glória de Deus. A Ele seja toda a honra, toda a glória. A Ele seja todo o louvor, não só agora, mas para todo o sempre. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar e vamos receber a bênção, encerrando o nosso culto nesta noite. Senhor, te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor, Pai, nos chamou para pregarmos o Teu Evangelho. Obrigado, ó Deus, por esse imenso privilégio
e também, ó Pai, essa imensa responsabilidade. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor usa, Pai, do estilo de cada um de nós para falarmos do Evangelho. Obrigado também, ó Deus, porque o Senhor revela, Pai, a mensagem para nós, a mensagem do Evangelho, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E obrigado também, ó Pai, porque o Senhor nos deu o privilégio de glorificarmos, de exaltarmos o Teu santo nome. E a minha oração, Pai, o meu pedido nessa noite, é que o Senhor, Pai, no decorrer dessa semana, abra as portas, nos dê oportunidade para pregarmos o Teu Evangelho. E agora, meus irmãos e minhas irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero aqui mandar um abraço para